Fala rapaziada, aqui Frank Fogo falando. E o jogo de ontem mostrou as carências que existem no elenco do Botafogo. A principal delas é a lateral direita. Você vê que o Rafael, a gente tinha uma expectativa de o Rafael, teve contusão e tal, no início do ano passado e tal. A gente tinha a expectativa do Rafael corresponder, mas o Rafael não está correspondendo, não está dando a resposta que o torcedor do Botafogo esperava. Ainda que seja um jogador que disputou Champions League, um jogador com experiência internacional, mas é um jogador que não tem entregado aquilo que o Botafogo e o torcedor botafoguense esperava e espera do Rafael. E ontem então ele deu uma demonstração de puro amadorismo. Uma situação daquela ali só em pelada mesmo. Jogador profissional jamais pode ter uma atitude daquela ali, jamais. Jogador profissional que concentra, que ganha salários exorbitantes, que tem todo o conforto que um jogador de um clube grande como o Botafogo apresentar uma situação daquela, um psicológico daquele ali, daquela forma que ele apresentou. Não é inadmissível o Rafael dar uma resposta daquela que ele deu, embora a situação do Felipe Sampaio tenha deixado o time meio atordoado, mas como o Luiz Castro falou na coletiva, o time tem que estar pronto, o time tem que estar pronto para essas situações que podem acontecer. Lembrou muito a situação do Ronaldo na Copa, né? Foi a Copa de 98, e o Ronaldo saiu desacordado, né? Na concentração e tal. Então, mas foi um completo desrespeito do Rafael. O Adrielson foi um lance de jogo, o Adrielson também deu mole, mas foi um lance de jogo no qual ele optou em fazer a falta, optou em segurar o jogador e foi expulso. O Rafael não, foi uma situação, uma confusão lá no meio, por causa daquele pênalti marcado lá, mal marcado, diga-se de passagem, pelo árbitro. Aliás, que arbitragem ruim! Que arbitragem ruim! Mas o senhor Rafael não tinha nada que sair na mão com o jogador do Vasco, prejudicando mais ainda o time do Botafogo, que já estava com um jogador a menos. Então ficou bem claro e evidente as carências no elenco do Botafogo. Precisa-se de mais um lateral, precisa-se de mais um lateral esquerdo para ocupar a vaga do Hugo ali, emprestar o Hugo ou deixar o Hugo como terceira opção. Precisa ter 3 opções em cada posição, principalmente ali na defesa. Não tem 3 goleiros, são 3 goleiros. Precisava ser 3 laterais direito, 3 laterais esquerdo, 3 zagueiros pela direita, 3 zagueiros pela esquerda. Por quê? Porque numa situação dessa o Sampaio saiu daquela situação, passou mal, teve um mal súbito dentro do campo, foi obrigado a sair, entrou o Carly. Embora o Carly já com a idade avançada, mas o Carly deu conta do recado. O Carly não deu mole. O Carly realmente, se tivesse um pouco mais de menos idade, na verdade, né, ele poderia aí jogar até o final do ano, não sei. Provavelmente deve parar no meio do ano aí. Mas o Carly ainda teria muito a dar ao Botafogo se fosse uns 2 anos mais novo aí. O Carly, ele se impõe, ele não dá mole. Coisa que o nosso Danilo Barbosa entrou meio com freio de mão puxado e o jogo foi em cima dele. Não gostei da atuação do Danilo Barbosa. Então mostrou as carências. Esse jogo serviu para mostrar as carências na equipe do Botafogo. O Botafogo precisa urgentemente de um cabeça de área que seja reserva ali do Tietê, um reserva imediato do Tietê, que o Danilo Barbosa achei muito fraco, muito lento. Precisa de um meia de ligação ali para jogar com o Gabriel Pires, embora tá vindo aí de recuperação o Lucas Fernandes e o Eduardo, né? Mas precisa de mais um, como se fosse um 10, embora o Luiz Castro não goste desse 10 clássico. Mas viu o jogo que o Arrascaeta fez contra o Volta Redonda? Destruiu. O Botafogo tem que ter um meia clássico, tem que ter. O Gabriel Pires
dá uns lampejos de meia clássico, mas ele é muito lento, embora tenha se esforçado muito. Agora, há de se ressaltar o esforço do time que ficou em campo. O que esses caras se doaram, o que o Tietê correu, Vitor Cuesta, o que esses caras correram ali, até o Hugo, o que eles correram, Gabriel Pires, o que eles correram ali para não deixar a coisa gringolar de tal forma, perder feio, perder uma goleada sonora. Ainda chegaram a assustar o goleiro do Vasco. Assim, estão de parabéns os jogadores que ficaram em campo e lutaram bravamente. Agora o senhor Luiz Castro e o senhor Mazuco, a direção do Botafogo, tem que dar uma chamada, uma sonora chamada no senhor Rafael e no Adrielson. Pelo amor de Deus, não pode com 11 minutos nós ficarmos com um jogador a menos e com 30 ficar com 2 jogadores a menos. Não tem como jogar com 2 jogadores a menos. É complicado. Lateral direito de Plácido parece que vem ao Rio no domingo, chega ao Rio no domingo, para realização de exames médicos e, correndo tudo bem, assinar com o Botafogo. O Botafogo precisa de um lateral direito com urgência. Um lateral direito com urgência. Daniel Borges é aquela avenida que a gente já conhece. Não dá para Daniel Borges ser titular, não dá para Rafael ser o titular desse time. Os jogadores não estão bem. O Marçal é um excelente jogador, mas precisa de um lateral esquerdo também com mais experiência. O Hugo se esforça, mas não é aquele lateral também que a equipe do Botafogo precisa. Valeu, rapaziada. Não esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, dá aquela moral pra nós aí. Se inscreve no canal, não custa nada aí, botãozinho vermelho, aperta lá, inscrever-se e foi. É isso que a gente precisa, a inscrição. A gente tá lutando para chegar a 500 inscritos. Nosso canal é novo, não tem muito tempo. Ajuda a gente aí, dá aquela moral pra gente aí. Você, torcedor do Botafogo, você que curte os nossos conteúdos, dá aquela moralzinha pra nós, dá aquele apoio aí. Valeu, rapaziada, um grande abraço, fogo neles e vamos ver se o Fogão reage, Fogão. Lateral direito já, diretoria do Botafogo, seu John Tex, vamos abrir a carteira aí, meu querido, vamos abrir essa carteira aí. Estamos em fevereiro, cadê os reforços? Última coisa que eu vou falar é sobre o Felipe Sampaio. Felipe Sampaio passou a noite no hospital, está em observação, né? Foi terrível ver o Felipe Sampaio desmoronar daquela forma que ele sozinho, caiu sozinho, desmoronou, com o rosto no chão. Foi terrível ver aquela cena. Felipe Sampaio, estimamos a sua pronta recuperação. Força, Sampaio. Valeu, um grande abraço. Fogo neles. Fui!